Já que está aqui no Estoril Open, é um fã também de ténis? Sim, desde muito miúdo, com os meus 8, 9 anos comecei a jogar ténis. Nunca fui grande jogador, mas é uma atividade que eu achei sempre muito interessante, joga-se ao ar livre. Eu sempre fui um desportista, pratiquei muitos desportos ao longo da minha juventude e o ténis é capaz de ter sido um dos que joguei mais horas, tardes infindáveis com os meus amigos. Ainda com o campeonato já está atribuído, mas com ainda disputa pelo terceiro lugar, estas disputas até ao final acabam por ser positivas também para o futebol português? A melhor coisa que pode acontecer é termos um campeonato disputado o ideal era que tivesse sido disputado até à última jornada. O Futebol Clube do Porto sagrou-se campeão nacional na jornada passada, temos mais duas, ainda há outras questões de interesse a discutir, quer ao nível das descidas, quer ao nível dos acessos à Liga Europa e à Champions. Portanto, acho que é interessante, é um campeonato muito disputado, isso é isso que as pessoas querem ver, ninguém gosta de ir a um jogo de futebol ou a ver um campeonato sem sabendo de antemão quem é que vai ganhar. A questão do Leiria acaba por ser uma parte negativa da história do futebol português. Que comentário é que faz esta situação? É lamentável realmente que tenha ocorrido a situação este ano de forma um pouco mais dramática de salários em atraso na Liga Portuguesa. Essa situação o futebol não é uma ilha, não vive afastado do resto da atividade económica. Nós o que verificamos é que um pouco por esse país há empresas que encerram todos os dias, há situações dramáticas de muita gente com salários em atraso. No futebol, pelos vistos, criou-se aqui uma situação que não conseguiu fugir à regra, por problemas relacionados a faltas de financiamento. Nós reparamos que havia muito financiamento relacionado, por exemplo, com as autarquias, a certos apoios locais que desapareceram, porque as autarquias estão em forte contrição económica. As empresas também não estão num período muito saudável para manter patrocínios e continuar a dar os patrocínios ao clube. Portanto, está na altura talvez dos clubes este ano repensarem um pouco os orçamentos, baixarem um pouco a massa salarial e terem um pouco mais contenção para que não se verifique para o ano aquilo que este ano aconteceu. E acha que este caso da União de Leiria pode ir há quem possa pensar que é um pouco uma contradição relativamente à ideia que defendia do alargamento do campeonato? Não há contradição absolutamente nenhuma. Nós temos que, aquilo que eu defendo é mais dinheiro para o futebol, é mais receitas para o futebol. O alargamento é uma medida excepcional que se esgota nesse próprio ano, de permitir um acesso imediato no próximo ano para financiamento de futebol de 4 milhões de euros, com pura e simplesmente o alargamento. Decorre da situação existente, dos contratos existentes, dos negócios existentes e, portanto, nós com o alargamento permitimos que 2 clubes entrem e saiam do sufoco que é o desequilíbrio da segunda Liga, em que as receitas rondam nos direitos de transmissão televisiva cerca de 150 mil euros, para uma receita média mínima superior a 1.800.000 euros. Isso contribui para a sustentabilidade e para o equilíbrio económico dos clubes, por um lado. E esta é uma antecâmara, digamos, o alargamento, é uma situação que se esgota num ano, não vamos fazer alargamentos todos os anos, como é óbvio, isso era impossível. O alargamento neste ano, 16 para 18, mantém um campeonato equilibrado na mesma, em termos de número de clubes e em termos de equilíbrio de ocuparmos todos os fins de semana com jogos, por outro lado permitir que os clubes, que os jogadores não passem o tempo a treinar e joguem pouco, como tem sido a crítica dos treinadores. Por outro lado também permite alargarmos um pouco aquilo que é a fábrica de talentos. Repare que Portugal é conhecido como um país produtor de talentos de futebol que depois exportamos para o estrangeiro e, portanto, aumentar também o tamanho da fábrica penso que pode contribuir para o sucesso do aumento da venda de jogadores para fora. Por outro lado, este aumento de câmara para aquilo que nós nos propomos fazer, que é a centralização dos direitos de transmissão televisiva, ou já na época 2013-2014 ou na época 2014-2015. Porque repare, há dinheiro no futebol. Eu tenho dito e reparado que os direitos de transmissão televisiva devem render um volume global superior a 150 milhões de euros. Menos de metade desse dinheiro é que chega aos bolsos dos clubes de futebol. Isso está mal. Portanto, nós não queremos, realmente, há uma crise generalizada nos setores de atividade. No caso do futebol, a crise está relacionada com o modelo do financiamento. Se nós centralizarmos na Liga Portuguesa de Futebol Profissional a negociação dos direitos de transmissão televisiva, vai fazer com que aumente o volume de receitas global de todos os clubes e vai permitir a sustentabilidade dos clubes de futebol. Portanto, é para isso que trabalhamos. Estamos a trabalhar para haver mais receitas dos clubes, para a sua sustentabilidade, isso da parte da receita. Da parte da despesa,
Tencionamos introduzir regras de maior contenção financeira e fair play para o ano. Vamos reunir agora em Assembleia Geral até ao final do mês de maio para deliberar sobre essas matérias. Uma das matérias que eu quero implementar é mais um controlo dos salários a meio da época. Neste momento é feito um controlo relativo ao início da época, porque é apresentado em dezembro e diz respeito aos salários que são pagos entre junho e outubro. Depois é feito, como sabe, um salário já um controle no início do ano com a inscrição, em que tem que se demonstrar os salários que foram pagos entre outubro e abril. O que eu quero agora introduzir é um controle a meio, talvez em final por volta de março, em que nós vamos discutir, vamos pedir aos clubes que demonstrem que pagaram os salários entre outubro e março, para que não se verifique aquilo que está a acontecer, porque os salários que existem agora em atraso são os salários certamente respeitantes ao período que vão desde o controlo anterior que foi feito até ao momento atual, porque nós fizemos um controlo em dezembro, a Liga, o meu antecessor e as pessoas que estão na Liga, com documentos em que os atletas atestam que não têm salários em atraso, portanto até ao mês de outubro não havia salários em atraso. Se introduzirmos um controle a meio da época, e como aquilo traduz-se numa penalidade que é perder pontos, eu estou convencido que essa é uma das medidas que pode contribuir para, digamos, não existência de salários em atraso. Por outro lado, desde o início das negociações que tivemos com o sindicato, pusemos em cima da mesa a criação de um fundo. Aliás, em 2008 já foi criado um fundo com fundos da Liga e da Federação. Pena é que tenha sido, no nosso entender, mal gerido e esgotado esse fundo, mas vamos voltar a insistir nessa tecla de criação de um fundo de garantia salarial que permita, nos casos mais agudos, fazer face às necessidades dos jogadores, porque não é compreensível que possa haver jogadores que estejam com salários que não tenham recebido sequer qualquer salário. Nós temos que ter em atenção os casos diferentes que são dos jogadores. Podem oferecer salários de 6 ou 7 mil euros líquidos mensais e que já tenham recebido este ano 40 ou 50 mil euros de salários e possam estar com 2 ou 3 meses de salários em atraso. Provavelmente não estão em situação de dificuldade económica. Daqueles jogadores que, por exemplo, tenham sido contratados em janeiro e que até tenham recebido só um salário ou não tenham recebido salário nenhum. É para esses casos que o fundo funciona, para fazer face aos casos mais prementes, e vamos instituir, e queremos que seja instituído nesse fundo, mecanismos de sanção. Isto é, quando um jogador se veja forçado a socorrer-se do fundo, o clube que motivou esse salário em atraso também seja penalizado ao nível da pontuação.